538 d.C., o papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. Perseguição. O fogo que revela o caráter do fiel e dos apóstatas. No decurso da história da igreja, Deus sempre reservou para si uma semente de homens piedosos, que conservaram as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e não temeram as ameaças. Perderam bens, família, pátria e sua própria vida, mas encontraram o consolo e a paz nas promessas do Evangelho. Homens dos quais o mundo não era digno. Sob o domínio do imperador Décio, o fiel remanescente fugiu para as áreas isoladas da terra. A oficialização do cristianismo. A perseguição movida por 3 séculos fortaleceu a firmeza dos genuínos cristãos. No entanto, houve um acontecimento que fez cessar a cruel perseguição. O imperador Constantino disse que teve uma visão. Olhando para o céu, ele viu uma cruz e nela escrito: sob esse sinal vencerás. Imediatamente ele interpretou que deveria, em todos os escudos dos soldados, colocar o sinal da cruz. E na batalha na qual ele se via em desvantagem, ele venceu. E a partir de então tornara-se cristão, unindo a igreja com o Estado romano. Esse evento trouxe consigo uma falsa paz, que resultou na sedução e o corrompimento da doutrina cristã. E assim passou a ocorrer a mundanização da igreja. O santo deu lugar ao profano e o devoto ao libertino. A humildade deu lugar à soberba. Enfim, saiu a fé e entrou a religiosidade. As virtudes passaram a ser vergonhas e a santificação um ato tolo. Passaram a professar a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, mas não se convenceram do pecado, da justiça e do juízo, e tampouco sentiam a necessidade de uma mudança de coração. E assim, a cristandade passou da luz para as trevas. As prisões e as torturas eram bênçãos em comparação com a Babilônia que a Igreja de Cristo se tornara. No entanto, Deus reservou para si os que não se dobraram à secularização da Igreja. Antes conservaram o amor e a fé com os remanescentes. Foi necessário um enorme esforço por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra a astúcia e a abominação. O Evangelho não era mais aceito como a regra de fé, e eram chamados de hereges os que se opunham à fé de Constantino. A igreja cristã tornou-se a religião oficial do império e a idolatria foi nela introduzida.
Para decidir o rumo da cristandade, vários concílios foram criados, iniciando-se pelo Concílio de Nicéia, e eram agora impostos por leis imperiais a todos os cristãos. Aqueles que não aceitavam as novas doutrinas eram tratados como hereges e sofriam todo tipo de perseguição, e essa foi outra causa que impeliu pequenos grupos de cristãos ao isolamento e lugares longínquos. Os vales entre as montanhas de Piemont foi um desses lugares de refúgio. Viviam isolados nas montanhas, em trabalho nos campos e adoravam a Deus na simplicidade da fé cristã. Enquanto os bispos de Roma se engrandeciam a cada geração, estendia-se a sua influência sobre outras nações. Porém, havia um fiel remanescente da fé primitiva: os montaneses, os novacianos, os donatistas e cristãos que buscaram refúgio nos lugares distantes, longe da vista dos perseguidores. E devido às tendências de apostasia entre a cristandade em geral, os verdadeiros cristãos do norte da Itália, norte da Espanha e sul da França permaneceram separados por séculos, preservando assim as sãs palavras de Cristo, dentre eles os valdenses. Embora com diferentes nomes, estavam ligados pelos laços de fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sempre se reuniam em pequenos grupos, no anonimato. Como um povo disperso entre as montanhas, viviam uma vida simples e saudável. Entre os cristãos mais conhecidos após a era apostólica, citaremos 4 grupos: paulicianos, no Oriente Médio e depois Europa e nos Alpes; montanistas, na Ásia Menor; donatistas, no norte da África; e os novacianos, na Ásia Menor e na Europa, conhecidos também de forma genérica como anabatistas, que significa batizar outra vez ou rebatismo. Esse movimento tem início cerca de 150 depois de Cristo, quando Montano e outros começaram a batizar outra vez aqueles que vinham das igrejas apóstatas. Ocorreram diversas reuniões de pastores para analisar a situação, em Icônio, Frígia, e 2 vezes em Cartago, cerca de 225 depois de Cristo, onde a decisão tomada foi a mesma, concordando com ela Tertuliano e outros pastores do norte da África, exatamente porque as igrejas erradas persistiram em seu erro. Oficialmente, este apelido anabatista foi dado por Estevão, um bispo de Roma, no ano 253 depois de Cristo, que, movido por ambição, excomungou todos os bispos da Ásia e norte da África, que persistiram em batizar outra vez, aplicando-lhes também os termos anabatistas. Montanistas. Grupo iniciado por Montano, pastor na Frígia, atual Turquia, por volta do ano 150 depois de Cristo. Este grupo se espalhou pela Ásia, pela África do Norte e em Éfeso, na Grécia. Tertuliano, considerado por muitos o maior pai da igreja e maior defensor da doutrina da Trindade, tornou-se também um montanista. Nos anos 381, no Concílio de Constantinopla, quando a igreja se fundiu com o Estado, os montanistas foram declarados pagãos e, portanto, deviam ser julgados e mortos. Os montanistas fervorosamente criam na obra e nos dons do Espírito Santo como uma urgente necessidade para manter a pureza da igreja e de seus membros. Eram rígidos com os vacilantes e apóstatas. Criam que o matrimônio era um só. Defendiam a importância de não negar a fé mesmo diante do martírio. Não desprezavam as profecias. Novacianos. Foi um grupo iniciado por Novácio, um pastor na Ásia Menor nos anos 250. Novácio foi considerado o primeiro antipapa. Foram os primeiros a serem apelidados de cátaros, isto é,
puros, em grande número se deslocaram para a França, o que os conecta com os cristãos albigenses, moradores de Albi, uma cidade no sul da França. Após serem também oficialmente condenados à morte em 413, a perseguição os levou aos vales de Piemonte, na Itália, ligando-os aos valdenses. Donatistas. Os donatistas eram discípulos de Donato e mantiveram-se na fé mesmo durante as perseguições, jamais sacrificando aos deuses, e assim como os puritanos, eles também foram considerados hereges. O donatismo cresceu na Argélia, Tunísia e norte da África e estava sob o constante ataque de Roma, que tinha como objetivo reincorporá-los, fazendo uma só igreja, a Igreja Romana. Após a morte de Donato, muitos nômades que se diziam ser donatistas atacaram os romanos, o que levou Roma a fazer grandes investidas contra eles. O bispo Santo Agostinho fez duras campanhas contra os donatistas, e por seus esforços, os donatistas quase foram extintos. Por volta de 422 d.C., Santo Agostinho se envolveu numa rivalidade com os donatistas, o que posteriormente trouxe revolta e perseguição aos cristãos donatistas. Paulicianos se espalharam pela Síria, Palestina e Babilônia, e que, por incrível que pareça, foram tolerados por muito tempo pelos muçulmanos. Foram fortemente perseguidos pela Igreja Ortodoxa grega, obrigando-os a viverem também nas montanhas. A imperatriz Teodora instigou uma perseguição que culminou com a morte de 100.000 paulicianos na Armênia. Por volta dos anos 1000, os paulicianos evangelizaram também a Bulgária, Bósnia, Sérvia e de lá a Itália, a França e a Alemanha, onde passaram também a serem conhecidos por cátaros, búlgaros e albigenses. Valdenses, também conhecidos como anabatistas. Pedro Valdo era um bem-sucedido comerciante e banqueiro de Lyon e foi impactado profundamente pelas palavras do Senhor Jesus em Mateus 19:21. Se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Em consequência, em 1173, ele deu boa parte da sua fortuna à sua esposa e repartiu os demais aos pobres. Logo depois, entregou-se à evangelização. Os discípulos de Pedro Valdo, também conhecidos pelos nomes de os pobres homens de Lyon e os pobres homens da Lombardia, sempre viveram espalhados em virtude da perseguição. Para os cristãos valdenses, moradores nos vales de Piemont, os quais durante séculos haviam desfrutado de certa tranquilidade, chegará agora também os terríveis tempos da perseguição. Decretos contra eles foram promulgados, e eles foram impelidos à fuga para distantes lugares como a Inglaterra, França, Alemanha, Polônia, Espanha e regiões da Europa, além dos Alpes, também na Calábria e Itália, e para o Oriente. Ali, a preciosa semente da verdade, por alguns séculos permaneceu como que hibernando, sob a pesada nuvem da apostasia. Porém, em outros locais, a semente ressurgia novamente e com vida pela luz do Espírito Santo. Após tão longos invernos, e pela graça de Deus, produziu boa colheita para o reino dos céus. Durante uma outra perseguição, chamada de a Santa Inquisição, a Igreja Romana prometia a remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege valdense, e a todos era permitido tomar posse de propriedades valdenses. Existem 2 documentos datados do ano de 1260 que descreve assim os valdenses. Os valdenses vestiam-se com relativa simplicidade, comiam e bebiam moderadamente. Sempre laboriosos e estudantes, haviam entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor o Novo Testamento. Significativo é um outro depoimento
de Saccone, que foi por 17 anos um ativo pregador dos cátaros valdenses da Lombardia na Itália, mas que se vendeu a Roma, unindo-se à ordem dominicana e sendo nomeado pelo Papa o inquisidor da Lombardia. Ele diz: entre todas as seitas, não há mais perniciosa do que os leonistas, isto é, os valdenses, por 3 razões. Primeira, porque é a mais antiga, remetendo-os aos tempos dos apóstolos. Segunda, é a mais difundida e dificilmente há um local onde ocultamente ela não exista, ainda que com poucos discípulos. Terceira, enquanto outras seitas causam pavor aos ouvintes, eles são admirados pelo fato de que eles levam vidas irrepreensíveis perante os homens e vivem o que pregam. Sua única falta é que blasfemam contra a igreja. Os valdenses foram tenazmente perseguidos pela igreja romana, assim como os albigenses. E a Santa Inquisição queimou, afogou, esfolou, torturou os valdenses. O Papa João XXII, em 1300, gastava cerca de 60% dos impostos por ele mesmo criados para financiar a guerra contra os anabatistas e contra os muçulmanos. Com o advento da reforma protestante de Lutero, os anabatistas não alcançaram a tão sonhada liberdade religiosa. Contudo, pensando que já tinham conseguido, saíram de seus esconderijos e foram para as cidades, onde se multiplicaram. 10% da cidade de Estrasburgo, na França, se tornou anabatista. Jacob Hutter organizou em menos de 10 anos 80 ou mais igrejas na Morávia, hoje República Tcheca. Hans Hus abriu centenas de igrejas no sul da Alemanha e também na Áustria. Surgiram novamente as grandes perseguições contra os protestantes. Isto provocou dispersão e o abandono do apelido anabatista. Então alguns pastores foram ao resgate dos dispersos. Daí surgiram os menonitas, discípulo de um desses pastores chamado de Menno Simon. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.